Olá, esse é o podcast Modernidades. Toda semana, uma conversa leve e realista sobre a eterna busca do equilíbrio entre carreira e maternidade. Com Priscila Moura, eu, Bia Schwartz e convidadas. E hoje a gente recebe Carol Tristão! Eu mesmo, And Matheus. eu mesmo faço festa, viu, pra mim mesma. Enfermeira, casamenteira, representante de vinho, empresária, artista plástica, aquarelista, ceramista, modelo de lingerie, criadora de conteúdo, futura podcaster, escritora, mãe e o que mais? Tem esposa aí, né, que marido dá bastante trabalho. O filho que me dá mais trabalho é o filho da minha sogra, né? Não pode colocar de castigo, né? Ah, coloco. Bater De pra... diversas formas. Como que tá a sua carreira, Carol? Cara, eu nem sei te dizer, porque toda vez que a gente tenta conversar, por exemplo, é um desafio, né? Porque não tem carreira, assim. Quando eu comecei a namorar com a Lê, ele falou assim, você quer ser mãe? Eu falei, muito. Ele falou, eu não quero mais não, assim, pra mim já tá equacionado. Eu falei, o quê? Eu quero muito, porque eu vou dar conta de tudo, né? Eu vou dar conta de tudo. Todo mundo dá, né? Ó, Não, gente, minha mãe teve 4 crianças. Foi abandonada pelo meu pai com 4 crianças. 4 meninas. 4 mulheres. Tá na minha lista Então, aqui. assim, nós éramos duas pré-adolescentes, uma adolescente, uma pré-adolescente e 2 crianças. Eu falei, minha mãe deu conta, criou sozinha. Como que eu não vou dar conta de uma criança? Cresci e não morri? E você acha que, quanto mais hoje, né, assim, a nossa cobrança, mas muito mais a cobrança da sociedade, das outras pessoas. Eu falei, nossa, vou dar conta demais, não dou conta de nada, nem sei cadê minha carreira, nem sei. Cada dia eu faço Suas nível. carreiras, É. né? E você, antes de ser mãe, você fazia o quê? Ah, então, eu decidi que eu faria enfermagem bem cedo, assim, no pré-vestibular, mas sempre quis fazer medicina. Não fiz enfermagem por frustração, não. Eu tinha que fazer uma faculdade para ajudar a minha mãe, que tinha ficado sem meu pai, e aí eu falei, gente, Você não é tem... qual das Eu sou a irmãs? mais velha. Então, eu tomei para mim algumas responsabilidades, assim, né? Nesse abandono parental, não sei, eu acho que é parental. E aí, parental. E aí, fui fazer enfermagem, mas eu já sabia que eu queria trabalhar com oncologia. E aqui no estado não tinha. Aí fui fazer um curso fora, na UFRJ. E aí fui para indústria, fui para vendas, me achei, viajava o Brasil todo. Aí casei, voltei para Vitória, não deu certo, separei. 3 meses depois, estava grávida do meu primeiro filho com outro marido. Então, assim, foi uma virada completamente, mas foi o momento que eu fui mais feliz, assim, estou mais feliz, né? Eu nunca fui tão feliz. E feliz no sentido amplo da palavra. Às vezes eu falo com meu marido assim, não vamos ficar falando muito, não, porque é Não. chato, né? Porque fica parecendo ou que você tá mentindo, ou que você tá querendo, tipo assim, tripudiar em cima do outro. Aham. Porque eu sei, eu fui feliz no meu primeiro casamento, mas não deu certo, entendeu? Não foi um casamento infeliz, foram 7 anos juntos. E você sonhou com esse primeiro casamento? Daí que Gente, veio o princesa. Instagram de noivas e aí que você se tornou a referência em casamento? Quando eu comecei a namorar, assim, que eu me apaixonei, eu falei, nossa, os casamentos são perfeitos, maravilhosos. Aí criei o Noivas Capixabas, ajudei Que foi um muita sucesso. gente. Foi. Ele só não seguiu porque eu acho que eu tava em outra fase, né? Porque quando veio a pandemia, o Luca Ele nasceu. seguiu, ele se tornou mães capixabas. Isso que eu ia falar. Ele mudou de... Ele super seguiu. Ele só mudou de nicho, porque eu já estava em outro nicho É que não deu tempo de ele virar esposa capixaba. Ele pulou de noiva capixaba pra mãe Você capixaba. acredita que eu fui fazendo os meus Instagrams, assim, as minhas plataformas de venda e de anúncio e de parcerias, e eu tinha os grupos. Então já Sim. existia o Casadas Esposa Capixabas. E aí, quando eu vi que o meu primeiro casamento estava findado ao fracasso, eu tentei não terminá-lo. Aí eu fui fazer uma missão na Amazônia, de 18 dias afastada, rezando, orando, pedindo a Deus. com a sua E irmã. aí, não, sozinha. Eu achei que sua irmã Completamente tivesse ido. isolada. Eu e os Yanomamis. Não, mentira, não cheguei lá, não. A gente foi até Rondônia. E a gente veio descendo do rio, atendendo a população ribeirinha e indígena mesmo. Só que eram 18 dias sem internet, sem telefone. Eu acho que meu casamento tá acabando. Eu vou ficar 18 dias fora pra ver se melhora. Cara, mas eu precisava. Era um barco Sim. hospital da igreja da paróquia de Santa Rita. Então a gente orava muito, tinha missa de manhã e à noite. Não necessariamente precisava ser católico, mas como o barco era,
eu falei assim, eu preciso desse momento, né? Sim. Vou conversar com Deus, vou entender o que tá acontecendo e tal. E aí eu passei esses 18 dias afastada de tudo. Aí, mas eu voltei e já tava certo, assim. Tanto que o padre no barco, ele falava assim, não adianta você ficar vindo aqui confessar e falar, o que que eu faço? Eu não vou falar não, minha filha. Se você fica, se você termina, esse problema é seu. Você casou, você me chamou pro casamento? Eu falei, não. Ele, então, eu não vou falar Gente, mas nada. psicólogo não fala o que a gente tem que fazer. Psiquiatra não fala. Nem o padre fala, a gente tem Mas que... eu queria alguma resposta, mas enfim, foi muito bom. Foi assim um encontro com a minha profissão, de novo, que tinha um tempo, já que eu não atuava Exerci. na assistência, e você se vê assim, dando valor a tudo. Aquilo ali é um. Não sei, gente, é um livramento, assim, é a essência da essência. As pessoas não têm móveis, né? Não existe, assim, eles não têm a cultura de ter móvel, mesa, cama, é, é a miséria da miséria da miséria. Quando você vê que tá acabando, E chega parece que você tá em outro tempo, quando né? Não você tem chega tecnologia, não tem avanço, tudo frio, não tem muito... nada, nada. Mas assim, é nada mesmo. Você chega, vou contar uma história rápida. No Ministério Público, eu era a única que descia do barco. Todo mundo entrava no barco para ser atendido. Mas eu, como enfermeira, eu fazia as visitas em loco. Então, eu tinha que fazer curativo em quem estava acamado, eu Aham. tinha que atender os diabéticos amputados, que, né, que não Sim. iam sair do meio do mato para vir. Então, eu era a única que andava. E o Ministério Público aproveita esses momentos para ir com a gente para atender alguns chamados de estupro, de violência Abuso, infantil, aham. de abuso, então. E aí eu fui uma menina que estava casada, 9 anos casada, e ela não assumia que estava casada, mas ela estava casada, entendeu? Ela morava com um padrinho. Uhum. Mas por que que ela morava com um padrinho? Porque a mãe ficou viúva e a mãe tinha mais 7 filhos. Ela tinha 22 anos, a Ela mãe. casou a filha, assim mesmo. Ela casou a filha para sustentar os outros, porque ela não tinha como sustentar. A Isso é gente muito olha comum, né? isso muito. A gente olha isso e fala assim: Meu Deus, essa mãe é louca, absurdo. Ela não tinha como sustentar os outros 7. Sim. E assim, era o futuro dessa menina de 9 anos. Casar com um padrinho. Peraí, a menina tinha 9 anos. Eu entendi que ela era casada há 9 A anos. menina tinha 9 anos, casada. Aí o Ministério Público foi lá para Nossa uma Senhora. denúncia. Então, assim, quando você chega num lugar desse, seu casamento, aquelas questões, e se vai dividir, se não vai, e se você vai ser feliz, nada disso vale. Tão Nada pequeno, né? disso vale. Olha. Nada. Então, você olha, você entende que, assim, foi um encontro comigo. Eu fui lá para ter respostas e tudo, e tive respostas, mas da vida. Então, quando eu voltei, o noivo já não tinha, já era outra, sabe? Já estava tudo ressignificado. Já tinha outra dimensão, né? Tudo tinha outra Sim. dimensão. Eu viver para festas e casamentos já não era Não, você mais. saiu de um momento super glamouroso, luxo, mercado de luxo, casamento e tal. Ai, eu tô muito preocupada porque eu não sei se eu faço a forma de tricô, se eu faço de crochê. Você fala, meu amor, menina de 9 anos tá casada. E eu falei, assim, não é que eu não queria o noivo, mas eu queria um outro Sim. propósito, sabe? Aham. E aí coincidiu de eu começar a namorar o Alê, 3 meses depois eu tava grávida. E como foi que você descobriu que tava grávida? Assim. Hã? Aí quando eu mostrei pro Alê, eu falei, eu estou desesperada. Ele, eu não, eu tô achando o máximo. Eu falei, Deus. Vida. Eu falei, graças a Deus, vai dar tudo certo. E deu. Pelo que eu conheço de você, pelo que a gente entende, tudo seu é ligado com gente, né? Gente, movimento e gente, ideia acelerada, 220. Tudo. Só que você tem um lado artístico, Tenho. que é assim, pintar, desenhar, escrever. Você consegue interiorizar, falar assim, ó, preciso de calma, você precisa de calma, de paz, sossego, ou você não, britadeira, fazendo uma aquarela, bicho pegando. Que eu já vi você fazendo cerâmica com ele no colo. Você precisa. O artista, eu que não tenho nenhuma veia artística, eu imagino um artista desligando um pouquinho pra produzir, você não? Você acha que você não tem. Todo mundo tem uma veia artística. Desde a Mas a minha tá época. adormecida, não? Geralmente você produz melhor no caos. Sim. Mas Não, não é você no. sofrendo por amor, Exatamente. Mas não sai é no muito caos da sertanejo. bagunça. É no caos intelectual, né? Quando você tá no caos, assim, você produz mais. Porque você quer colocar pra fora tudo aquilo, né? Então, de diversas formas, você coloca aquilo pra fora. No caos. Mas quando eu tô muito tranquila, eu tento Quando eu organizar. estava, meu amor, não É, existe esse tempo verbal, não né? sabia que. Presente indicativo, mano. Eu tenho visto muitos podcasts, assim, e videocasts, não sei o que, que as pessoas falam de uma maternidade enlouquecedora, assim.
Sim, há momentos, mas eu não vivo essa maternidade enlouquecedora. Se eu falar que sim, eu vou estar mentindo. Eu não vejo esse peso. Eu fico Sim. cansada. Eu tenho uma exaustão, assim, eterna. Eu Física. acordo cansada, com sono. Tem 3 anos que eu amamento, né? Então, assim, tem gente que tem 3 filhos aí que tem 6, 7 anos que amamenta direto. Né, Priscila? Eu não. Eu no momento Mas faz 2,5, para um conta. pouquinho, 2,5, para. Então, mas assim, é uma exaustão física, né? Dizem que a gente consome 20% da nossa energia usando o cérebro e 25% amamentando. Eu não sei onde está esse dado aí, mas está na internet. Essa conexão é muito Eles louca, assim. mamaram muito Pra quem tempo. a minha ex-cunhada, a Juliana, quando eu pude, né, ficar pertinho do primeiro filho dela e tal, que até hoje ela fala assim, se não fosse você, eu não tinha amamentado. Os 15, 20 primeiros dias da amamentação é desesperador. Você fala Você assim, teve uma gente, mastite que você precisou passar por tem, procedimento, né? tem até uma cicatriz assim que ficou. Eu passei por um procedimento, tirei 300 ml de pus, né? De um Deu peito. seroma mesmo? Aham. Não, deu uma mastite com uma coleção assim horrorosa e muito rápida. Menos de 24 horas eu já tava. Gente, você pode dar sepse, você choca, morreu. Eu não tenho. A Essa minha melancolia maternidade, da. não, a minha maternidade ela só é um pouco mais, eu acho, assim, pesada, porque eu não tenho rede de apoio de família. Nossa, eu ia falar isso agora, mas você tem rede de apoio, né? Porque sua mãe tá aqui, você tem 3 irmãs que estão onde tem uma rede de apoio paga. Carol tá precisando de babá, viu, gente? Sempre, sempre. Se quiser, se você é babá, entra lá no meu Instagram, pode botar seu currículo. Eu sempre preciso. Porque eu não tenho rede de apoio aqui. Minha mãe mora em Minas, em Valadares. Inclusive, Rosca da Prado, da Virgínia e do Zé Felipe lá, é do meu padrasto. Quem quiser pode encomendar, eu vendo. Rosca da Prado, lá em Valadares. Minha irmã mora no Rio, a outra mora em Belo Horizonte e a outra mora lá em Valadares com a minha mãe. Então, aqui, e a família do Ale é de São Paulo. Não tem ninguém aqui. Mas olha só, vamos lá. E poucas emoções, né? Me separei, Muita. índio, voltei, tal, me apaixonei, fiquei grávida. Pronto, somos um trio, uma família. Fiquei grávida de novo. Tudo Não, então, bem, gravidez ótima. o primeiro bebê, o Luca, a gente não pensou assim, vamos ter um neném agora, Aham. né? Foi no susto. Mas ele foi muito querido, porque a gente já tinha conversado sobre isso mesmo no namoro. Tem edição, O não. Mateu a gente planejou mesmo, a gente quis. E aí, Mas quer saber? Vamos dar uma aberturinha nessa fábrica? Se for pra vir, né? eu falei assim, não, a gente falou assim, será que ia ser legal eles pertinho? Porque o Ale tem um irmão de 2 anos de diferença. Uhum. E aí, eles É legal porque cresceu, né, amor? Aí eu peguei e falei assim, vamos tentar lá em casa. Minha mãe fala sempre que foi melhor mais pertinho do que afastado e tal. Aí a gente tentou, logo que a gente tentou, Já veio, gravidão. eu acho que eu sou muito fértil. E aí, até onde eu sei, você sentiu meio mal, assim, no final de semana, deu um pulinho no PS e falou assim, já tô aqui, vou fazer um ultrassom, né? Eu tava com 12 semanas e um dia, aí eu tava Pronto com muita dor. pra Tava com muita TN, dor, né? eu Pra fazer pensei, transição. perdeu o neném, porque eu nunca tive nada, não enjoei, nada. A minha gravidez do Luca foi aquela de filme, assim, que você Sonhos, fala, nossa, eu vou ter vários, né, se for assim. E o Luca também foi uma criança muito tranquila, aí comecei com uma dor, assim, horrorosa. Aí fui lá no PS, tava com 12 semanas e um dia. É protocolo já fazer a morfológica, eles não Não, fazem. fazer TN, transcendência local. Então, a Aham. primeira morfológica. E aí, a primeira morfológica faz a translucência no cal, que é o cálculo da espessura da nuca e do tamanho do osso do nariz. Uhum. E a dele tava 1,5, tava Perfeito. maravilhoso, 1,5, que é dentro da normalidade, osso do nariz presente, tá bom. Aí, eu tinha uma ultrassom marcada na segunda, isso foi na quinta. Na segunda, então... Com já o seu deu médico que te com a minha acompanha. médica, doutora Raquel, que na época que me acompanhava. E aí, eu tava com 12 semanas e, tipo, 3, 4 dias. Aí ela falou assim, você veio ver só o sexo? Porque ela tinha visto que eu fui na Unimed. Uhum. Aí, falei. Aí, pegou, fez o exame, começou a encher o olho d'água. Porque ela fez toda a minha ultrassom do E o Ale tava com você? Tava sempre, todas. Todas as ultrassons. Quando eu falei, que foi? Aí lá, Carol, já calculei umas 10 vezes. A TN tá muito alterada. E Qual a eu, como diferença? enfermeira, De dias, quanto tempo? Dessa 3, primeira 4 dias. Uhum. Então, tipo assim, De quinta para segunda. foi um erro, assim, uma iatrogenia inenarrável. Mas, enfim, Às vezes não Faz precisa. diferença, né? Se faria toda a diferença. Toda a Por diferença. quê? Porque Mas vocês quando você pensaram em coloca... ajuizar isso? Não.
Porque, assim, quando você... Não é um diagnóstico de risco à vida, né? Não é uma coisa assim, se eu tivesse sabido, meu filho tinha Teria. sobrevivido. Aham. Não é isso, né? Você teria uma consciência de um diagnóstico de uma síndrome que não põe em risco a vida do seu filho, entendeu? Mas é um Impacta a direito sua seu. vida. O médico, ele não pode definir se ele vai te dizer uma coisa ou não. Ah, Ele não, tem que te claro, dizer, mas né? o Aham. que eu pergunto é, se você sabendo na quinta ou na segunda, não faz diferença. Não Na faz verdade, foi um diferença. diagnóstico errado e é algo muito grave. Sim, Não, e ela soube não 4 faz dias de diferença diferença nenhuma. porque ela já tinha, foi pro processo de zelo, já tá É. marcada, eu vou, porque Uhum. pessoas normais, já é difícil você fazer ultrassom sempre, né? Tem É. curso e tudo. Então, assim, Vamos entender que vou assim, fazer de novo, vamos né? entender que assim, só 30% das ultrassons realmente mostram na ultrassom que você tem um bebê com algum tipo de síndrome. É mesmo, até a adolescência? Pergunta pro seu boy. Aham. Gente, Aham. eu achei que não sei se Não. na data certinha, 11 Não, ponto tanto tal, que tem muita era... médica, por exemplo, a médica que atende ele, que vem do Rio, ela é neonato, ela tem um filho que tem uns 4 ou 5 anos hoje, e ela só soube na hora do parto. E ela fez todos os exames. Olha só. Então, assim, não é todo mundo que tem. E aí eu não sei se é privilégio, não sei se é. Não sei, pra cada um é de um jeito. Pra mim foi porque eu tive um momento de luto sem ele. Eu acho que eu sofri sem transmitir pra ele um sofrimento, porque é um luto, sim. Na Vitória Down, por exemplo, na PAI, a gente tenta não falar em luto, porque não é morte de nada, Aham. né? Não, não Mas é eu acho isso. que ciclos são passíveis de luto, Mas não... a gente tenta não falar isso porque, assim, a gente tem essa consciência, né, Priscila? A Aham. gente, brincando, querendo ou não, assim, a gente com um pouquinho de estudo que a gente entende que luto é na forma de dizer, assim, tudo aquela expectativa que você Aham. tinha, né, de um bebê que não vai vir com um diagnóstico e aí você já tem um diagnóstico. Mas as pessoas levam o luto no pé da letra. E Sim. eu tô falando isso aqui, falo abertamente, mas eu não falo isso no meu canal, lá no Instagram, para que não vire uma polêmica de religião, Mas eu quis tirar o Mateus. Eu não quis. Eu falei, gente, só quem tem um filho com uma síndrome ou com uma deficiência sabe. Eu não quero ser uma mãe ativista, porque eu me conheço, eu já sou hoje. Aham. Eu já sabia como é que ia Não, e ser. você já tinha uma história com a Já, paz, minha já avó foi foi presidente madrinha, da né? Paz do Brasil. Minha Olha avó, só. na minha família não tem ninguém com síndrome de Down, nem de um lado, nem do outro, nem do Alê. E eu sou voluntária da PAI desde os 9 anos de idade, né, Alegre? Eu tenho carteirinha lá em casa. Então, assim, a minha família toda, minha avó trabalhou a vida inteira com causas sociais e uma delas era a PAI. Então, eu E como é que via... foi esse, eu não vou levar essa gravidez até o fim, ou agora eu vou... Eu fiquei, na hora que eu recebi a notícia, tanto que no meu parto, eu tava naquela partolândia, né? Mesmo na cesárea, nossa, eu acho que eu tenho muito hormônio, assim. Eu falei tanta besteira, eu ficava assim, Daisy, com a minha obstetra. Se não fosse você, ele não estaria aqui, obrigada. Ela, Ai. shh, ela ficava, tipo assim, né? Ninguém aqui sabe dessa história. Mas o Alê é ateu e eu sou cristã. E aí eu falei com ele, vida, eu não quero, não quero. E ele quieto, me respeitando e tal. Ele me deixou 1 semana e meia, assim, com essa história de não quero. Uhum. Ele, tá bom. Aí chegou um dia, ele chegou pra mim e falou assim: tá, vida, o que a gente vai fazer? A gente precisa resolver, né? A gente tem um bebê, a gente fez um exame chamado biópsia de Vilo, que é como se fosse uma amniocentese que enfia uma agulha lá na Sim. barriga, porque eu queria saber qual era a síndrome que ele tinha. Aham. E aí a gente viu que era a síndrome de Down, né? A trissomia do 21. E aí eu falei, não quero, não quero, não quero. Aí ele falou, tá bom. Aí me deixou pra casa, pensou, e eu chorando, luto. Aí ele falou, tá, e o que a gente vai fazer? Eu falei, não, vamos tirar, eu não quero. Aí ele falou, olha só, tá bom, deixa eu só te perguntar uma coisa. Não é o seu Deus, assim, que é cheio de propósito, que você fica falando nos propósitos, que você canta essas músicas e não sei o que, não sei o que? Eu falei, o meu Deus. Ele, aceita o propósito, minha filha. Olha só. Disse o ateu. Uma na cara, né, da cristã. Disse o ateu. Disse o ateu. Então, assim, eu precisei desse momento, assim, de... Ai, não era isso que eu queria. E ele me deixou ter esse momento, né? Porque não é que você não quer o seu filho. Você projeta tudo que não é de uma realidade. A gente tem uma visão da síndrome de Down muito antiga, né? Que as crianças Muito. ficam escondidas, que elas não têm oportunidade, que elas não se desenvolvem, que Elas elas têm não vão andar, que sobrevida. elas não vão falar. sobrevida, é isso aí. Elas E não você vão pensa assim, viver. olha, eu tenho um filho. Agora eu tenho um filho que tem Down.
de acordo com a lei da natureza, eu vou morrer antes deles. Então, já deixa essa função pro Luca. Aí o Luca fala, vou morar fora. Não, porque você tem seu irmão. Ah, então tá. Então eu vou Então, ter eu mais tenho um um outro filho. filho pra poder cuidar desse. Então, quer dizer, eu tô parindo uma equipe pra cuidar dele. É muita coisa na cabeça, né? Exatamente isso que a gente pensou. Sim. Tipo, ah, não é justo com o Luca a gente ter um filho que ele vai ter que ser pai, Aham. se a gente faltar. E aí eu falei, nossa. Como se os filhos mais velhos não fossem. Tivesse essa responsabilidade com irmãos típicos, né? Poxa, se hoje eu faltar, Francisco já recebe 2 bombas aí. Hoje a gente convivendo com os meninos, né? Na Vitória Down, por exemplo, tem gente casada que mora sozinho, né? É óbvio que eles não são 100% independentes, Aham. porque quando você lida com dinheiro, eles são muito ingênuos, né? Sim, A gente estava claro. conversando antes, sarcasmo não é uma coisa que eles pegam no ato, assim como o autista também tem uma dificuldade, né? Com a dubialidade, assim, para eles ou é ou não é. Uhum. Então, mas hoje eles têm vários empreendedores no Brasil, assim, com donos de cafeteria que só contratam down. Tem um projeto que a gente está pensando de uma moradia para os adultos, porque eles são independentes hoje. Sim. Mas eles não querem morar com os pais e eles precisam sair de casa mesmo, porque se acontece qualquer coisa com os pais, eles já têm que saber se virar. Sim. Então, assim, essa moradia, como é que faz? Quanto funciona, né? Quanto custa por mês, por exemplo, né? Mas tem várias questões, Priscila, assim, essa questão do dinheiro, vou dar um exemplo. A maior parte deles quer trabalhar. Só que uma grande maioria recebe aquele BPC, que é o benefício de prestação continuada. Uhum. É um salário mínimo, assim como o Bolsa Família é um outro projeto, eles recebem a família, né, recebe um salário mínimo porque essa criança tem uma deficiência intelectual. E aí, se você trabalha, se você ganha, se a família trabalha, ou se o Down trabalha, ele perde esse benefício. Esse exame que eu fiz da agulha, lembra que eu te falei da amniocentese? Se você faz e entra com os pedidos de benefício, por exemplo, passagem de avião, o acompanhante dele tem 80% de desconto. Então, precisa, Ele né? bebê, não. Ele down. Ele Down. Então o down paga 100 e o acompanhante 80%, 20%. Aham. Então você paga como se fosse 60%, né? De uma passagem. Até pra ele estar acompanhado, né? Tá Pra ele seguro, ter sempre tá. uma pessoa e tal. E aí, tem estados. Aí, a gente nunca. Você já ouviu isso na sua vida alguma vez? Pois Eu é. também não, e devia ser divulgado, né? Então, mas tem estados e cidades que para você conseguir esse benefício nessa situação, você tem que atualizar o cariótipo, que é essa contagem dos cromossomos. Só que o cromossomo não muda, gente. É genético. Aham. Então, e é obrigado a deve ser- pagar o custo desse exame. É caríssimo. Nas instituições, a PAI, as Pestalozes, a Vitória Down, por exemplo, eles têm, assim, algumas instituições pagam os exames. Assim, eu vou te dar 2 Entendi. exames por mês, tal. Olha quantas pessoas convivem nessas instituições precisando desse benefício, não tem como pagar, às vezes não tem plano de saúde. Gente, é muito triste, assim. Quando eu engravidei, eu sabia toda essa realidade, e eu acho que foi isso que bateu, sabe? Ai. Mas tem muita coisa, viu? Tem muita coisa que eu não sei ainda, mas essas instituições, tem um site chamado Mundo Down, é lá de São Paulo. E tem outros muitos sites também que eu posso passar para vocês depois. Tem as cartilhas do Ministério da Saúde, com esses benefícios. A Vitória Down, a PAI, se você entra lá, no WhatsApp deles mesmo, eles mandam todo o passo a Hoje o que passo. tem de atual a PAI fornece, assim, se você tem um filho, você tá acompanhando com a PAI, você tá amparado? Tá. E a gente tem a sensação de por ser gratuito, Não. público, não é bom, é bom mesmo. Eles são É muito bom. os profissionais que O estão lá problema são. vamos supor, a APAI, ela atende não só síndrome de Down. Sim. A APAI atende diversos diagnósticos. Então, talvez esse seja o problema, porque existe uma fila. Sim. Então, hoje, se o Mateus... Eles não conseguem acolher todo mundo, entendi. Não, conseguem acolher todo mundo. Numa fila. Sim. Então, por exemplo, o Mateus nasceu. Aí eu vou lá cadastrá-lo. E aí, daqui a pouco, ele é chamado. Essa fila, às vezes, tá muito grande. 2 anos para começar uma terapia. Às vezes menos. Depende. Olha só. Aí, vamos supor, existem outras instituições que acabam acolhendo antes desses 2 anos. A Vitória Down, por exemplo, a gente tá lá fazendo musicoterapia toda sexta-feira. No caso, hoje, a gente foi. E aí, fisioterapia, fono, nutri, coisa que talvez agora na PAI não teria, mas pro resto da vida ele vai ser atendido pela PAI se eu quiser, entendeu? Sim. E a Vitória Down é gratuita? É gratuito. A gente vai colocar esse serviço. Vamos, São né, no link instituições do gratuitas. episódio. Todas elas são muito maravilhosas. Todas são- as do nosso estado são muito maravilhosas. São custeadas pelo... governamentais?
A Vitória Down é municipal? Não, a Vitória Down é Está. uma instituição, uma associação de pais. Assim como a APAE também, só que são associações que acabam recebendo verbas afins. Tem aham. emendas parlamentares, tem, por exemplo, fazendo propaganda, barra não. Mas eu acho que tem que falar. O Capixaba Cap, por exemplo, dá muita verba para a Vitória Down. Olha que bom. É uma Não, instituição a César o que é de César, tem deu que a falar. casa que eles estão hoje ali no bairro República, foi eles. Agora, a APAE, por exemplo, presta um serviço, assim, primoroso, gente. Pensa quantos anos a APAE não Sim. acolhe essas famílias, inclusive com alimentação. Você acha que é muito diferente, assim? Claro que é, né? Mas, assim, qual é a principal diferença que você encontra nessa questão de lidar com um filho com Down e com um filho que não tem as restrições do Down? Como é que é isso, assim? Se eu falar que não é diferente, talvez eu esteja sendo leviana, porque eu, por sorte, assim, o Matheus não teve, por exemplo, cardiopatia congênita, Sim. que uma grande maioria tem. Na verdade, acho que mais de 50%, 50 e poucos por cento nascem com cardiopatia congênita ou alguma outra comorbidade. O Matheus só nasceu com a trissomia do 21, que é só um cromossomo a mais, até então, entendeu? Ele não tem nenhuma outra... Ó, a parte de acuidade, por exemplo, visual dele, tá ok, auditiva, ele não tem, por exemplo, uma característica que em Libras, que identifica o Down, é a linha única. Então, quando a pessoa faz esse símbolo, quer dizer que é Down. Esse é o símbolo da síndrome de Down, que é a linha única na mão. Vocês podem ver que vocês têm várias, ó. Olha pra Matheus cima. também daqui, ó. Então, ele só tem uma mão com uma, a outra não tem. Existem 3 tipos de trissomia do 21. A trissomia livre, que todos os cromossomos do corpo, todas as células do corpo, no seu cromossomo 21, tem um cromossomo a mais. Essa é a trissomia livre, que não é a do Matheus. Tem uma que é chamada hereditária, assim, que alguém da sua família teve, alguém da sua família vai ter, se você teve alguém, né, você vai passando o gene e aí a probabilidade é maior. E tem a mosaico, que nem todas as células do corpo têm a trissomia, que é a do Matheus. O Matheus só tem 30 e poucos por cento da célula com esse cromossomo a mais. Então, não existem estudos o suficientes que comprovem que ele vai ter menos características. Mas, no geral, porque eles são poucos, né? Desenvolvimento... Eles têm menos características, os Não, mosaicos. Matheus na introdução alimentar, por exemplo, né? Não, mamar. Tranquilo. Ele nasceu mamando. E eles têm uma hipotonia, né? Uma Sim. flacidez de músculos no corpo todo, mas muito da bochecha. Em casa, inclusive, você tá comendo cabelo aqui plenamente, Gente, sem eu dificuldade estou nenhuma. praticamente como? Eu tava de cabelo solto, linda, perfeita. Eu já fiz o coque antes de começar, porque olha aqui, linguada na orelha. Aí, Carol, Bia falou sobre a questão dos 2 filhos. Luca hoje... Ai, desculpa, eu ia completar, né? Eu seria leviana de falar que não tem uma diferença, mas muito mais pelo capacitismo. Você já ouviu essa expressão? Sim. De você incapacitar o outro, Sim. né? De você... Porque eu já espero que ele não ande, eu já espero que ele não engatinhe. Não, e ele tem me... Tudo bem que ele faz fisioterapia 2 vezes na semana. Mas o meu mais velho, que não tem diagnóstico nenhum, começou a falar com 2 anos e 2 meses. Lembra que eu tive uma dificuldade danada? Luca Sim, sigrifono, tudo. Luca tem 3 anos e tá aí falando muito mal, assim. Mal que eu digo para 3 anos. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não sei o que foi melhor. Eu receber a notícia no nascimento ou na gravidez. Eu também não sei o que é melhor. Porque eu não sei como seria. Eu só sei como foi receber na gravidez. Que aí eu pude, além de internalizar. Mas esse tem uma equipe neonatal mais ampla pra estar ali, pra receber. Às vezes você falou assim, não vou tentar um parto normal. Mas você fica surtada, né? Não, Os meses imagina. todos até nascer, porque aí você fica, cardiopatia, não, cardiopatia. Não, vai nascer, vai pra UTI. Eu escolhi o hospital, por exemplo, por conta da UTI. Sim. Não precisou de nada. E aí, Carol, Luca vai fazer 3. Eu não gosto quando eles chamam crianças de 3 anos de criança. Porque eu acho que tá mais pra bebê do que pra criança. É o toddler, que a gente não usa, né? E aí, você, com um filho de 2 anos, você ter outro bebê, é porque são 2 bebês. Como é que tá sendo com o Luca? Você fala assim, tô dando pouca atenção, tô aqui na musicoterapia, não consegui levar na natação. Como é que tá sendo essa rotina? Eu já me culpei mais. O Luca passa 10 horas na escola. Felizão. O quê? Eu chego pra buscar ele, eu quero ficar. Eu falo, meu filho, saudade da sua mãe. Você tem casa. Aquela frase clichê, você tem casa, menino. menino. Ele ama a escola, ama. E às vezes as pessoas falam, Carol, você não tem medo de postar a escola, né? O uniforme, que às vezes eu coloco. Não tenho, primeiro, porque eu faço questão de fazer propaganda. Não é, como diz outro, patrocínio. Mas pode vir a ser.
Tô aí aberta a propostas. Mas é uma escola pé no chão, sabe? Quando a gente procurou a escola, eu queria... E você fez uma peregrinação pra escolher, Minha né? filha, eu fiz listas e Excel, Planilhas. fiz tudo. Porque eu queria uma escola que ele fosse criança. Eu falei, eu não quero que meu filho seja gênio, eu não quero que ele leia com Não, 2 não é anos. preparatório pro Enem. Tá tudo bem, entendeu? O meu marido, a gente se deu super bem nisso, porque ele fala assim, eu quero que meu filho seja feliz, e ele quer mesmo, que eu falo, o meu filho tem que tirar 10, ele, o meu tem que passar, porque ele joga bola, porque ele vai namorar. Eu falei, o quê? Namorar? Namorar não, ele vai namorar sim. Então assim, O meu vai, com 32, pra mim tá Gente, Tá 32 pronto. tá muito pouquinho, gente. Tá pronto. Enfim, mas é isso, a gente tem uma diferença sim, mesmo que não, você já espera, você se organiza para as diferenças, mesmo que elas não apareçam, Sim. você já se organiza. Mas até agora eu tenho me surpreendido com o Mateu. O que eu vejo de muitos pais querendo nota é uma certa falta de maturidade, porque Foi uma cobrança que ele recebeu que já coisa, transferindo. ele só está repetindo o modelo, porque Sim. ele está vendo na vida profissional dele que a nota Que a inteligência emocional tá valendo muito mais do que o currículo, né? gente. Gente, a gente conhece vários pós-doutores infelizes, empregados, porque ele não tem inteligência emocional, porque ele não tem traquejo social, porque ele... Gente, eu não sei. Pois é, não sei Francisco, vocês, lá em casa a média continua a mesma, tá? Nada disso aqui tá mudando, não. Francisco e Beatriz, olha só. Eu nunca pedi nota, mas sempre pedi para estudar. Então, isso. É. Meu marido fala isso. Ele falava Se a assim, gente pai vê o dele fala, esforço e "Vai não vem a estudar." recompensa, você fala, teve esforço, não é? Não precisa ser bom em tudo, né? Eu só sei que, assim, hoje eu fico vendo os meus amigos, né, que eram nota 10, e os outros que nem eram tanto, super bem sucedidos. Aham. E os nota 10, Porque assim, tinha o equilíbrio, o cara jogava bola, tirava uma nota, dava uma Exato, sambada na gente. matemática, mas era ótimo na escrita. gente, assim, tudo bem que eu sempre fui uma aluna quase nota 10, mas eu nunca deixei de fazer nada, nunca. E o que que você tem pesquisado sobre mães que têm filhos com Down? De carreira. De carreira, Porque dá uma freada, o filho nasce e a gente já dá uma freada na carreira. Se você tem um filho que tem uma necessidade, então, você já... Como é que é? a realidade Existe no carreira cru- pós-diagnóstico de Down? existe, claro, mas a realidade Mas pra nua e mulher crua é real, é. não é pra mulher que tem 3 enfermeiras, fisioterapeuta em casa e Não, pra equinoterapia, mulher não. real. A realidade nua e crua é que, assim, nos primeiros anos de vida, principalmente pros cardiopatas, você Aham. precisa que ele nasça, que ele ganhe peso, pra depois ele operar, pra depois ele se Sim. recuperar, pra depois. Então, nos primeiros anos de vida, talvez essas pessoas tenham uma puta dificuldade de retomar ou de ter uma carreira. O que a gente vê, assim, são mulheres que acabam empreendendo, Sim, de pra alguma poder... forma. Porque o CLT 8h30 de 2 às 6 é quase inviável, né? Para conseguir conciliar. Então, de alguma forma, essas mulheres empreendem ou vão trabalhar com algum negócio da família ou Uhum. tal. No meu caso, por exemplo, eu já empreendia, Aham. mas, por exemplo, eu não consigo dar conta hoje das minhas coisas como eu dava, não só por conta do Mateus. Eu não posso colocar isso na conta dele, não. Mas é porque eu quero dar conta de tudo mesmo. Por exemplo, Aham. eu quero fazer o almocinho dele. Por Você conta quer da estar introdução com ele alimentar, na eu quero estar com ele. musicoterapia. Sabe por quê, Priscila? Independente da síndrome de Down, com o Luca agora, que já tem 3 anos, eu entendi que até 5, 6 ele é bebê, assim, criança. É. Depois, acabou. Uhum. Então, assim, 5, 6, 7 anos, eu vou economizar um mega dinheiro, jura? Tipo assim, são 5, 6, 7 anos que vão mudar minha vida, minha aposentadoria? Não vai. Não vai. O máximo que eu ia fazer é uma viagem que eu posso fazer depois. Ah, Carol, e se depois acontecer de você morrer? Ok, eu quero viver o hoje, entendeu? A Bia quero postou uma viver coisa hoje. ontem muito legal, que é assim, as coisas dos filhos que dão muito trabalho, se elas não forem feitas, elas vão dar muito mais trabalho lá na frente. Mas é isso, é a alimentação, é a presença, adaptação, é aconchego. É aquele investimento ali que lá na frente... Ih, Eu acho, assim, conta vem, ó. a gente é privilegiado? A gente é privilegiado, porque eu pinto minhas paredes, aí eu ganho meu dinheiro, mas eu consigo levá-lo pra pintar a parede. Aham. Que mãe que consegue hoje, né? Levar um filho Trabalhar pra... durante o trabalho. Eu Ela é vejo, cozinheira, vai levar o filho pra cozinha. Ela é engenheira, ela vai levar o filho pra obra. Gente, quem faz mas eu acho cabelo. que hoje as pessoas têm muita capacidade de empreender e muito mais facilidade que antigamente, muito mais oportunidades. Então, assim, isso é um pouco libertador, porque, claro, nem todo mundo consegue, Sim. mas muita gente faz essa opção. E no caso, a Carol, você vê que o tempo todo aqui, ela é muito segura
na posição dela, do tipo assim, gente, parar 5 anos não vai mudar minha vida, eu Não vou vai. conseguir trabalhar depois. E tem muita mulher que ela fica congelada numa situação que ela diz assim, cara, se eu parar 5 anos, eu nunca vou voltar ao mercado de trabalho. Uhum. E eu acho que isso não existe mais, assim. Sim. Acho, não Talvez o tem mercado de números. trabalho formal te fala, epa, Não, eu né? acho assim, Mas depende também o mercado que você tá, de né? você não conseguir voltar para o que você estava. É, Você procurar um emprego com uma carteira assinada é um jeito. Vamos dizer assim, Sim. você procurar é diferente. Nós somos tratados diferentes. Quando você vai para uma entrevista, quantos anos tem seus filhos? Você quer ter filhos? É diferente. Sim. Mas o que eu penso assim? Você não tem opção. Principalmente quem tem um filho especial, você não tem opção. Sim. aham. Até porque, vamos dar outro dado. 70% dos homens abandonam as mulheres que têm filhos especiais. Perfeito. No primeiro ano de vida. Sim, a minha irmã trabalha só com criança especial, a maioria é autista, e ela trabalha com classe A gargalhada. Então, é o homem bem-sucedido, com a mulher bonita, sei o quê, com a família perfeita, porque ele tem muito dinheiro e por isso ele merece a família perfeita. Vem uma criança que, opa, você não faz parte da minha família perfeita. Então, você não me serve mais, te dou toda assistência, te dou tal, e agora eu caso com uma outra pessoa e eu tenho minha família perfeita. Isso acontece muito, muito, Agora, muito e não é dito. uma outra coisa, né? Assim, eu vou falar da família que não é pelo contrário, Gargalhada. é D, é F, enfim. A mãe ajudava na casa financeiramente, tinha 2, 3, 4 jornadas de trabalho, né? 2, 3, Uhum. 4 jornadas. Tinha outros filhos, e aí ela se vê mãe de um filho especial que ela tem que levar para pai, que ela tem que fazer as terapias, e ela vive em função daquele Sim, filho. Sim. Assim como os meus pacientes de transplante de medula, por exemplo, que a mãe vivia no hospital. Sim, Meses e meses sim. para acompanhar essa criança. O pai não dá conta, ele fala: não, eu preciso transar. Eu quero uma pessoa para fazer minha janta, tem que chegar em casa, tem que ter janta. Eu não vou cuidar dessa meninada, sozinho. Na verdade, não dá conta, não. Ele é um porqueira, né? Porque se ele quisesse, ele daria conta. mas porque quem- é um ser humano, não. adulto. Não, mas quem não cria, É. quem cria esses homens somos nós mulheres. Então, assim, do fundo da minha alma, eu vejo que a gente precisa começar a mudar a criação dos Perfeito. homens para que eles entendam, né, que eles são 100% responsáveis, assim como nós. O filho é da mãe. Cara, essa frase me mata. Me Não, tem mata. várias. Quem pariu o Matheus é que o verdade. embale, a mãe que é Estão difícil. percebendo isso, Eu assim, né? pensar o seguinte, Mas você na está criação criando do seu filho, filho. você acha? Você se Filho, casaria? Você Não, se eu- casaria eu- com seu filho? Da forma que ele está sendo criado? Esse filho homem que você está criando é Nossa, o filho que você gostaria? pergunta, né? Eu casaria. E sabe o que eu falo com a Beatriz? Eu falo com a minha Pergunta. Beatriz. Falo, Beatriz, eu tenho medo. Hoje o Francisco tem 15, ele ainda não é o que ele vai ser, né? Aham. Pode piorar ou Sim, melhorar. sim. Eu tenho medo da Beatriz criar o projeto de Francisco na vida dela e ficar procurando um homem como tal. E ela não vai encontrar, até porque só existe ele do jeito dele, com as virtudes e os defeitos. Mas tem que criar um filho homem pensando assim, cara, o que eu vou entregar? Que homem é esse que eu tô entregando pra sociedade? Que homem que é esse que eu tô entregando como pai, como marido? Se eu não deixo ele não deixa ele arrumar a gaveta dele, Eu sempre pensei isso. Meu filho né? tem 20 anos e sempre foi criado Gente, com essa olha a questão. nossa violência, né, em relação à Aham. violência doméstica, aos feminicídios. Assim, não, mais uma vez, né? Uma mãe julgando outra mãe. Estamos colocando na conta da mulher. Não é isso. Tô dizendo o seguinte: eu tenho 2 meninos. Eu espero que o Mateus tenha uma vida padrão, né? De querer se relacionar, de querer casar e tal. Não existe, por exemplo, você não vê assim, dar um preso que cometeu um crime, que suicidou. Você não vê isso, porque pra eles é preto no branco, ou é ou não é. Eles são muito certinhos, assim. Uhum. Mas vamos falar do Luca, que, né, não tá nessa estatística. Eu quero que meu filho tenha o maior respeito do mundo pelas mulheres, porque a minha mãe me criou como ela gostaria de ser tratada, e eu vou criar meu filho como eu gostaria de ser tratado. Perfeito. Se ele tiver o exemplo do pai dele, como o pai dele me trata, mais uma vez, né, não sendo piegas nem nada, sendo real. Tem os altos e baixos, meu casamento não é um mar de flores, não é isso. Mas eu sou muito bem tratada, como eu nunca fui. Então, se ele tiver isso como exemplo, ótimo. Mas cabe a mim chegar pra ele e falar: Ei, você tá achando que você é quem, meu filho? Baixa essa cristazinha de galo sua aí, nesse terreiro que você não canta, não. Eu acho que falta muito isso, sabe? Do menino homem, em algum momento. Eu já vi assim, eu acho ridículo, tá? Mas quem sou eu para julgar, né? Já julgando. Já julgando, já deixando bem claro minha posição. Não, porque o meu filho senta ao meu lado à mesa.
à direita, à esquerda, sei lá o quê, pra ele saber que quando eu não estou, quem manda na casa é ele. Sabe uma coisa de um patriarcado, assim, fudido de Gente. 1800, que eu falo, gente, quem é essa mãe nessa família, né? Se o pai sai e o filho que manda, quem é essa mãe, né? Você pensa em ter mais filhos? Na verdade, quando a gente recebeu o diagnóstico do Mateu, o Ale me falou uma coisa que eu não sabia. Ele falou assim que ele queria muito ser pai de uma menina. Falei, quem? Sai pra lá, meu filho. Dio agora. E aí ele falou assim, não, vamos entrar na fila da adoção? Eu falei, vamos. Então a gente tá na fila da adoção de uma menina desde ano passado. Mas a gente não botou idade, assim, então pode ser que antes de qualquer probabilidade aí chegue uma menininha na família, mas não biológica, assim, né? Do coração. Tem uma amiga minha que tá. Tem uma amiga minha que tá na fila da adoção e ela não colocou idade, ela até falou que quer mais velho e tal. Ah, acho que com 10 anos e tal. Falei, já parou pra pensar que sua filha já nasceu? Ela. Ai, meu Deus, tá onde a minha filha? Para Quando eu fui pra Amazônia, bagunça. muitas crianças querem que você adote, né? Sim. Muitas, elas querem muito, mas é porque elas é como se fosse um extraterrestre mesmo, assim, Sim. é outro universo pra elas, né? É Eu outro teria que ir com 2 universo. barcos, um para ir, um pra voltar pra trazendo criança. Eu tenho histórico de adoção na família. Tem muita gente que tem medo da adoção, que o filho vai dar errado. Tal. Gente, tem filho drogado, Os filho piores, os filhos que bandido. mais deram errado até hoje são os biológicos, né? Então, assim, eu não acredito nisso, sabe? Eu acredito que se for pra ser, vai ser. Como o Mateu veio com uma bênção, assim, né? Que não era esperado e tá aqui. Essa filha, né? Que vai ser uma menina. É a única coisa que a gente colocou. Vai chegar e a gente vai saber lidar independente com o que vier. Pum! Carol, Encerra, Carol. obrigada pela sua presença. Não quero ir embora, gente. Não sei o que vocês vão fazer. Gente, então, a partir de hoje só pode vir da entrevista com o filho. Paga outra e elas vão pagar. É igual aquelas maquininhas que vai renovando dinheiro. Coloca outra ficha. Bota outra ficha aí que a gente vai ficar mais tempo. Ai, foi muito bom. Conversamos aqui com Carol Tristão. A partir da próxima entrevista, somos um trio. Obrigada, Carol. Gente, é um sincericídio. Sincericídio. Não trabalhamos com outro jeito. Seremos canceladas ou não? Não temos problema com cancelamento, queridos. Podem vir. Hoje é sexta-feira, nossos advogados continuam trabalhando. Toda mãe já é cancelada. Desde que virou mãe, já é cancelada. Tá tranquilo. Obrigada, Gente, obrigada demais, tá? Mesmo, obrigada mesmo pela oportunidade. Você acaba de ouvir o podcast Modernidades, disponível no Spotify, Amazon Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Você também pode nos seguir no Facebook e no Instagram. Tchau!